Olá, meu nome é Araceli Fázio e estamos aqui com mais um episódio do Cá Entre Nós. Hoje trazendo o Otávio Chaves, que chegou aqui em Quelona há mais ou menos quase um ano, né? 11 meses. Quase um ano. Ele veio com a esposa, uma cachorrinha, e já é uma das pessoas mais populares aqui da cidade, já participou até de jornal local, né? Tem muita história para contar aqui pra gente, então vocês fiquem ligados até o final da entrevista, porque o Otávio é uma pessoa que pensa fora da caixinha e tem, com certeza, muitas dicas que vai ajudar todo mundo que está chegando e as pessoas que já estão aqui, né? Então, Otávio, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite para ser entrevistada aqui. Obrigado a você. Se eu puder ajudar, vamos lá. Depois vamos sugar aí todo um pouquinho dessa experiência. Eu queria começar perguntando, querendo que você falasse aqui pro pessoal, de onde você vem, mais ou menos o seu background no Brasil, e como foi que você veio parar aqui em Quelona? Legal. Rapidamente, eu sou formado em arquitetura, eu tinha uma empresa de construção e projeto no Brasil, e fui empresário no Brasil por 10 anos, e aí eu e minha esposa, a gente estava procurando novos ares e tudo mais, né? Então a gente estava procurando mudar para outro país, e a gente estava até considerando Estados Unidos, enfim, mas a gente acabou considerando o Canadá por conta do programa de imigração, que é mais amigável e tudo mais. E achamos Quelona como uma boa opção por conta do lifestyle. A gente viu alguns vídeos no YouTube, talvez eu tenha até te visto antes lá no YouTube, alguma coisa, teu Instagram, enfim. E aí a gente começou a considerar, poxa, a cidade é bacana, tem uma universidade, tem um programa legal que a minha esposa pode estudar, porque ela é a pessoa inteligente, eu sou o trabalhador, enfim. E aí a gente acabou achando Quelona, achando a UBCO, e viemos parar aqui para uma nova vida. Eu já estava decidido que quando eu viesse para o Canadá, eu ia abrir meu negócio aqui. Ainda não abri o negócio, mas já estou participando de algumas organizações sem fins lucrativos, mas estou no caminho aí para abrir meu negócio algum dia. Muito bem. Então, a sua esposa veio fazer Veio fazer um doutorado. Veio fazer um segundo doutorado. Ela inteligente, né? Já tinha um doutorado no Brasil, e aí o doutorado era a melhor opção para a gente poder imigrar, porque era um programa que não ia ter custo para ela. Então, ao invés de pagar um college, o doutorado não ia ter um custo, e pelo contrário, ela ainda ia ter a oportunidade de algumas bolsas. Então foi uma opção que foi bem interessante para a gente na época, para a gente poder... E isso te dava o direito de trabalhar aqui? Exatamente. Então ela veio com Study Permit e eu vim com Work Permit. E falando de trabalho, como foi para você conseguir o seu primeiro emprego aqui em Quelona? Bom, eu acredito que tenha várias formas de você conseguir trabalho, né? Eu acredito especificamente na forma do networking. Eu acredito que o network é muito poderoso para a gente conseguir qualquer coisa na vida. Como eu estava te falando antes da entrevista, eu acho que todos nós somos vendedores, e para a gente vender alguma coisa, a gente tem 3 coisas essenciais. Autoridade, que é quando você é uma unanimidade no assunto, né? A sociedade já te reconhece como você é o cara que conhece tudo, é o cara que realmente é especialista naquele tópico. A gente tem indicação, que é quando eu conheço a Araceli, vou indicar ela para outra pessoa. E a gente tem também, poxa, agora na hora da entrevista a gente esquece, né? Não tem problema. Mas a gente tem autoridade, indicação e relacionamento. Relacionamento que é super importante. Então, você chega aqui no Canadá sem autoridade nenhuma. A tua história está toda no Brasil. No Brasil você já tinha autoridade. Você chega aqui no Canadá, você tem pouquíssimos relacionamentos. Indicação, você tem pouquíssimas coisas. Então, eu tive a estratégia de construir minha base de relacionamentos para conseguir alguma indicação de trabalho. Sim. Então, o meu primeiro trabalho, hoje eu tenho 2 trabalhos, que foram os primeiros 2 trabalhos que eu peguei, e eu estou neles até hoje. Meu primeiro trabalho foi no Innovation Center. Você pode falar, pessoal, o que é o Innovation Center? Fazendo um parêntese aí, né? Claro, o Innovation Center é um centro de inovação aqui na cidade, é um prédio que reúne vários negócios de tecnologia aqui na cidade.
tem aceleradora de startup aqui, tem coworking, tem outras empresas que já tiveram muito sucesso, começaram disruptando modelos de negócio e inovando realmente. Então é um prédio que, além disso, de conter essas empresas, é um prédio que tem esse papel de promover a inovação na cidade. Então, esse primeiro emprego, eu comecei com uma estratégia de começar a aparecer muito em vários eventos que aconteciam aqui, aparecer para as pessoas que estavam aqui e também propor coisas para as pessoas que trabalhavam aqui que tinham uma certa relevância. Então, por exemplo, aqui tem o Accelerate Okanagan, que é uma aceleradora de startup que promove empreendedorismo, que é a minha parada, é o que eu gosto de fazer. Então, inventei de organizar um Startup Weekend aqui. Então, comecei a me relacionar com o pessoal, vou organizar um evento e tudo mais, e comecei a ver como é que eles podiam me ajudar. E aí, eu estava nessa de negociar com eles um evento, que era voluntário, e também de propor, de também aparecer nos eventos deles. O pessoal começou a ficar familiarizado e aí veio uma vaga aqui para o Innovation Center, onde o Accelerate Okanagan está. E aí, ao invés de pegar e mandar o currículo para o Innovation Center, igual a maior parte das pessoas que estavam aplicando para a vaga deve ter feito, eu pedi uma indicação deles para o Innovation Center. E aí, a partir dessa indicação da Community Manager do Accelerate Okanagan, eu fui considerado para uma entrevista. A entrevista foi ótima. A gente chegou a negociar assim, de salário e tudo mais, mas aí não fechei aquela vaga específica. Mas, em contrapartida, me ofereceram um outro part-time job, que até hoje eu tenho esse part-time job. E aí, falando sobre a segunda oportunidade, eu também consegui no Innovation Center, porque eu estava aqui sempre, frequentando, e aí a segunda oportunidade foi no Spaces, que é um coworking, que é onde nós estamos agora. E aí essa oportunidade veio por conta de trabalho voluntário, porque tinha um dos tenants aqui, né, uma das empresas que alugam um office aqui, é uma empresa que eu comecei a me voluntariar. E aí eu comecei a aparecer aqui, aparecer o tempo inteiro e tal, me relacionar com as pessoas que trabalhavam no coworking. E aí quando veio a oportunidade de abrir uma vaga aqui no coworking, as pessoas já me conheciam, já confiavam em mim, e de novo fizeram a indicação para essa vaga de trabalho, e aí tudo deu certo para eu ser contratado também. Então você considera que todo esse envolvimento seu, você chegou, não teve vergonha na cara, você foi vergonha na cara no sentido de tipo, Sim. Você não deixou que qualquer tipo de vergonha, ou com inglês, ou porque não tinha autoridade ou indicação, prevenisse você de ir atrás, né? Então você considera que realmente essas atividades de networking foram fundamentais assim para você conseguir? Fundamentais, assim, vou te falar que hoje eu tenho esses 2 trabalhos, mas a partir desses networks já me ofereceram, por 2 vezes já ofereceram oportunidade, já me convidaram para aplicar para vagas, sem eu falar nada. Eu acredito que a gente chega aqui, a gente precisa se expor, as pessoas precisam saber, a gente está... Apesar da muita gente chegar aqui e falar, não, eu desenvolvo software, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, apesar de muita gente se considerar alguma coisa que realmente assim, né, tem uma profissão, a gente tem que lembrar que a gente é vendedor. E para a gente vender alguma coisa, as pessoas precisam conhecer a gente precisa se expor. Teve evento aqui, que eu fui, os primeiros eventos, eu fiquei assim, caraca, eu tô falando muito mal inglês. Mas ao invés de ficar em casa e pensar, cara, não vou continuar indo, não, me forcei aí você começa a se expor mais, você começa a ver que você tem um jeito de se comunicar com as pessoas, você consegue achar atalhos, você vai começar a perceber também que existe certos tipos de evento que você pode se comunicar melhor, existem certos tipos de assunto que você vai se conectar melhor, e aí você vai achando quais são os melhores eventos e oportunidades para você se conectar. Uhum. Então vamos aproveitar o gancho para quem está em casa assistindo, para quem ainda está se planejando ou para quem já está aqui. Você poderia dar algum exemplo assim de atividades ou onde as pessoas podem encontrar essas informações de onde procurar algum voluntariado ou algum evento, alguma forma de se conectar? Onde foi que você achou quando você chegou e onde é que o pessoal pode procurar?
Bom, aqui em Kelowna a gente tem o Young Professionals Coffee, que é um café recorrente para Young Professionals, mas assim, não é só para Young People, todo mundo Até participa. eu É falo assim, assim, todo mundo todo mundo é participa. young, minha gente. Assim, é alma jovem, vamos colocar assim. E ali é uma oportunidade legal de você conhecer várias pessoas de diferentes backgrounds. A gente tem também o programa Connector, que é um programa do Economic Development, que você pode se cadastrar na plataforma para ser conectado com 2 mentores. Esses 2 mentores têm a função de te conectar com outras 2 pessoas. Então, vamos lá, você está querendo achar um emprego na área de software, ou está querendo empreender no ramo de restaurante. Você envia o seu currículo para lá, ou faz o seu forms lá, e aí, a partir das informações que você imputa, a pessoa que organiza esse programa vai fazer uma reunião contigo e vai te conectar com pessoas que depois vão te conectar com outras pessoas. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica é se mete em confusão. O que é isso? Calma, explica, né? Não, se mete em confusão. Cara, eu sei que a jornada de imigrar não é fácil, mas se você se propõe a trabalhar em alguma coisa, tipo trabalhar fazendo um voluntariado, trabalhar entregando alguma coisa para a comunidade, isso é se meter em confusão, arrumar problema quando você não tem, né? Arrumar mais trabalho quando você não tem. Isso te expõe de uma maneira legal. Então, em outubro ou final de setembro, vai ter uma feira de voluntariado. Sim. Lá no parque ali da cidade, como é que chama o parque que tem as quadras de tênis? É o Parkinson Recreation. Uhum. Então essa feira de voluntariado acontece lá, e lá tem uns 40 expositores, 40 instituições com oportunidades de voluntariado. Sim. E o voluntariado é uma excelente oportunidade para você começar a se conectar e para você começar a ter referência aqui no Canadá. Isso, e não significa que você vai ter que ficar 40 horas da semana fazendo voluntariado. Às vezes às vezes, sei lá, um dia na semana, né, meio período na semana que você faz, que já vai te garantir aí fazer conexões e tudo mais. Exatamente. E se você não gostar do voluntário, você sai. Eu comecei a voluntariar em 2 lugares. No turismo e no CNIB, que é uma instituição que ajuda pessoas com deficiência visual. E no turismo eu estava com muito pouca atividade, eu estava sentindo que eu não estava sendo tão produtivo ali, né? Então eu foquei só no CNIB, fiz voluntário lá no turismo há algum tempo, mas foquei só no CNIB. Então, assim, não perdi nada, só ajudei e também ganhei em troca. Assim, eu acredito que quando você dá primeiro, a sociedade acaba te pagando de alguma forma, assim, a vida acaba te retornando. Eu acredito nessas coisas. Sim, interessante que quando eu cheguei eu também voluntariei lá no Tourism Kelowna. Eu tô apontando assim porque é realmente nessa direção. Né? E era inverno, então no inverno diminui muito a atividade turística, né? Sim. Daqui, realmente, o verão a gente tem 3 vezes mais gente do que no inverno, então tinha pouca gente. Então eu não atendia, assim, não tinha muito o que fazer, assim, no dia que eu ia para lá, mas mesmo assim, o que eu evoluí no inglês, o que eu conheci da cidade, assim, vendo quando chegava alguém, a gente tentava explicar o que fazer e tudo mais, foi uma ótima experiência. Então, apesar de ser um voluntariado, eu sinto que eu ganhei muito mais do que eu dei. Né? Exatamente. Então, assim, você aprendeu a atender cliente, e eu também aprendi a atender cliente lá, que depois serviu para o meu próximo trabalho, ganhei mais confiança no inglês, enfim. Então, realmente é uma oportunidade legal mesmo fazer o voluntariado. Sim. E aqui a comunidade realmente tem essa pegada. Sim. E você poderia comentar com a gente quais os maiores desafios nesse tempo que você acha assim, eu enfrentei isso, foi o maior desafio, e se tem algum arrependimento? Cara, arrependimento não. Eu acho que a gente faz, as melhores decisões são aquelas que a gente toma com aquilo que a gente conhece, né? Então, assim, eu acho que a gente tomou as melhores decisões dentro do que a gente conhecia. Hoje a gente teria feito algumas coisas diferentes, né, com o que a gente já conhece, em termos de imigração, talvez a Natália fazer um segundo doutorado não
teria sido a melhor estratégia, talvez tivesse outra estratégia, mas só estando aqui mesmo que você vai entender. Mas eu acho que a maior dificuldade mesmo é essa adaptação inicial, né? Porque você chega aqui numa casa que, por mais que você tenha visto tudo na internet, você não sabe como é que a casa você não sabe como é que funciona a cidade. Então a gente chegou aqui sem carro, foi muito difícil viver sem carro aqui. O inverno foi super difícil, essa adaptação, né? É uma inteligência mesmo que a gente tem que desenvolver para se adaptar às estações do ano, porque no Brasil é meio que tipo sempre verão e varia um pouquinho e tal. Enfim, eu acho que as estações do ano, para mim, são o maior desafio, aprender a curtir e aprender a resistir em alguns momentos. Otávio, você é uma pessoa assim, muito positiva e que desperta uma admiração assim, em mim, de tipo, sempre fazer coisas inusitadas, assim, como eu falei no começo, fora da caixinha. E essa ia ser a última pergunta, né? Mas eu quero fazer uma pergunta bônus, que na verdade não é uma pergunta. Eu queria que você compartilhasse pra gente aquele episódio lá daquela oportunidade de entrevista que você conseguiu. Dar um pouquinho de contexto e explicar o que foi que aconteceu, porque foi assim, eu nunca imaginei, nunca pensei em fazer o que você fez. Eu acho que é uma boa, assim, ideia para dar até pro pessoal, né? Tipo, você pode fazer isso aqui. Legal. E conseguir a atenção, né? Legal, assim. Então, eu estava trabalhando aqui na empresa, no cargo mais básico aqui que tinha na empresa, e aí veio uma oportunidade em Vancouver para um cargo, assim, super melhor do que o que eu tinha na época. E aí já tem um primeiro insight. Ao invés de procurar um emprego fora, procurar um emprego dentro da companhia é melhor, porque você já tem alguma referência, né? E aí, ao invés de aplicar convencionalmente, né, tipo, vou fazer a aplicação, vou mandar o meu currículo e tudo mais, eu comecei a mostrar o meu trabalho para pessoas que estavam relacionadas àquela vaga ou que podiam me indicar melhor para aquela vaga. Então, comecei a marcar reunião com o gerente em Vancouver, comecei a fazer evento aqui, comecei a fazer coisas além do que o meu trabalho demandava. E aí, fiz uma inovação que foi implantada para o Canadá inteiro, que foi um QR Code para ajudar os clientes a deixarem o seu Google Review aqui para a gente. Assim, que foi uma coisa que super deu certo e tal. E aí surgiu essa vaga, né? Chegou o momento de aplicar para essa vaga. E aí, ao invés de simplesmente enviar o currículo, eu preparei um vídeo que eu explicava quem eu era, o que eu estava fazendo, quais resultados que eu já tinha obtido. Então, não adianta só fazer, você tem que mostrar, né? Então, os resultados que eu já tinha obtido. E uma proposta além do escopo do que a vaga pedia. Falei, cara, eu tenho uma proposta para inovar nessa vaga. Que até hoje eu não sei como que eu botaria em prática, mas enfim, cheguei com uma ideia maluca lá. E aí fiz um vídeo, usei o Canva, que foi super intuitivo ali para usar. Nunca tinha feito um vídeo assim tão elaborado, mas que deu super certo. E aí, assim, a gente amadureceu muito essa oportunidade. Acabou não rolando porque nesse meio tempo me convidaram para uma vaga aqui em Kelowna, para uma promoção aqui em Kelowna. E aí eu desconsiderei aquela e aceitei essa aqui. Sim, mas é bom salientar, né, que a gente manda currículo para várias vagas, mas a maioria das vezes você não consegue uma entrevista, né? Exatamente. E essa estratégia sua garantiu que você conseguisse a entrevista e passar aí para as próximas fases. Então, muitas vezes o que você precisa é justamente o pé na porta, né? Cara, é tiro de canhão. Assim, ao invés de fazer o que todo mundo está fazendo, pensa assim, cara, como é que eu posso dar um tiro de canhão? Cara, às vezes o tiro de canhão é você fazer o relacionamento com todas as pessoas em volta do decisor e, às vezes, entregar um material totalmente diferente do que todo mundo está entregando. Então, foi exatamente isso que eu fiz e, assim, eu me orgulho muito disso, porque foi, assim, só não rolou... Porque assim, você praticamente não quis, né? Não, porque a gente teve uma outra oportunidade, mas, assim, eu acredito muito que teria rolado. Sim. Acredito muito que teria rolado. Eu acredito assim, também. Mas entre Vancouver e Kelowna? Cara, assim, eu e a Natália, a gente já tinha decidido que
que a gente não quer viver em cidade grande. E a gente Sim. gostou muito do lifestyle daqui. É tudo muito prático, né? Para praticar esporte, para se conectar com as pessoas. Cidade pequena, né? Então todo mundo se conhece. E ao mesmo tempo tem uma sofisticação de negócios que me impressiona muito. O negócio de startup, de empreendedorismo, de tecnologia. A sofisticação do negócio é impressionante. A quantidade de volume de financeiro e de negócio que acontece aqui. Sim. É impressionante. Então, eu acho que a gente está no lugar certo. É isso. Então, acabamos por aqui. Agradeço demais, Otávio, pela sua presença. E, pessoal, deixa o like aí no vídeo. Se tiver alguma dúvida, eu pedir para deixar em comentário também. Você pode responder depois? Passa um... Com certeza, pode deixar o meu e-mail, meu telefone, Olha. meu LinkedIn, enfim, o que precisar aí, assim, porque realmente eu tenho um propósito na minha vida de ajudar pessoas a serem empreendedoras. Então, todo mundo que quiser ser empreendedor, não só de abrir um negócio, mas quiser fazer alguma coisa diferente para conseguir até um trabalho, pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer ajudar. É isso. Muito obrigada, Otávio. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau.